Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que estamos juntos e juntas novamente, que bom que podemos ouvir a palavra de Deus, que bom que podemos novamente celebrar culto ao nosso Deus. Hoje eu acolho você no 15º domingo após Pentecostes. Eu acolho você com o lema bíblico previsto para essa semana. Da carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim: Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus abençoe esse encontro, que possamos aqui também fortalecer a nossa esperança, animar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Que Deus esteja conosco. Amém. A palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não estará em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará e livrará de toda a maldade e de toda injustiça. Animados por esse versículo bíblico, eu convido para nós confessarmos os nossos pecados nesse encontro através da música Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Vamos cantar juntos. Como é bom saber que Deus nos ama, como é bom saber que Deus nos acolhe, como é bom saber que Deus perdoa os nossos pecados. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, nós ouvimos do próprio Jesus: Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Animados por essa palavra de Jesus, eu anuncio a vocês o amor e o perdão de Deus. Recebam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico previsto para o culto de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Eu convido para acompanharmos a leitura. O empregado meu. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo, no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata.
mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. As tribos, povos e raças virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 15º domingo após Pentecostes. E o texto de hoje certamente é um texto conhecido por todos e todas nós. Um texto que fala sobre o perdão. Provavelmente você já tenha ouvido esse texto. Eu gostaria de ler novamente a parte inicial do texto. Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes.
Até aqui o trecho que eu gostaria de compartilhar novamente. Eu confesso que quando eu ouço textos assim, quando eu sou desafiado a pregar sobre textos conhecidos, eu fico me perguntando quantas vezes será que esse assunto já foi pregado nesta comunidade, nesta igreja? Quantas vezes esse assunto já esteve presente nas reflexões dos grupos da nossa paróquia, da nossa comunidade? E nós não temos como quantificar, mas nós podemos concluir sim que essas são temáticas, a temática do perdão, por exemplo, são temáticas que foram pregadas muitas e muitas vezes. E por outro lado, por que continuar pregando textos assim que já são tão conhecidos? Qual a novidade que ele pode nos trazer? No fundo, creio que mais do que novidades, em cada leitura, nós precisamos sempre ouvir de novo, lembrar de novo que tem alguns temas que são centrais, são frágeis, são caros para a nossa existência também enquanto cristãos e cristãs. E o tema do perdão é um tema que jamais será desatualizado, é um tema presente na nossa vida, é um tema que precisa sempre de novo ser estudado. Sempre de novo nós precisamos voltar à palavra de Deus e meditar sobre o que esse texto quer nos dizer, nos lembrar, nos mostrar. Falar sobre o perdão, sobre a importância do perdão, quando a gente está de cabeça fria, quando a gente está de fora de um conflito, talvez seja algo muito fácil, muito bonito, até simples. Todos sabemos que não adianta guardar rancor das pessoas. Todos sabemos que alimentar discórdia não edifica absolutamente nada. Na teoria, nós sabemos isso muito bem. É comum nós falarmos para as pessoas sobre a importância do perdão. Agora, o desafio é justamente viver o perdão. O desafio é transformar esse conhecimento teórico numa ação concreta quando eu estou envolvido nesse conflito. Esse talvez seja o grande desafio, e daí a importância da gente sempre de novo se debruçar sobre a temática do perdão, do amor, do cuidado. E aqui está justamente então a importância da gente ouvir de novo sobre textos que a gente já ouve há bastante tempo. De tempos em tempos, nós precisamos nos debruçar sobre algumas temáticas centrais na vida cristã, como o perdão, o amor, o cuidado, a preservação da vida. São temas centrais e que, de novo, quase que diariamente, nós precisamos lembrar qual é a vontade de Deus, para que nós não sejamos consumidos pelos nossos desejos humanos, por vezes maldosos que nós também temos no nosso coração. Afinal, apesar de sermos justificados, perdoados por Deus, nós ainda continuamos seres humanos pecadores e pecadoras. Se porventura, quando estamos num conflito, alimentamos, por exemplo, o desejo de vingança, mais uma vez nós precisamos sim nos debruçar sobre a temática do perdão, do amor, do cuidado. E no fim das contas nós precisamos responder, mas afinal, quantas vezes nós devemos perdoar? Fica claro na resposta de Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Não devemos nos ater ao número, não nos devemos nos ater a nenhum limite nesse sentido. Toda vez que for exigido, devemos sim debruçar, devemos estudar, devemos nos acalmar para lidar com o perdão. São vários os tipos de perdão. Precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem, assim como diz a oração do Pai Nosso.
nós também precisamos aprender a nos perdoar pelas burradas, pelas cabeçadas que nós damos volta e meia. Nós precisamos também receber o perdão. Como é bom ouvir de alguém que nós somos perdoados. Como é bom também saber que Deus perdoa as nossas falhas. E aqui está o exercício. Se Deus nos perdoa, nós também agora devemos compartilhar deste perdão. Deus nos perdoou dos nossos pecados, Deus perdoa os piores pecados que venhamos a cometer. E na contramão disso, a gente tem tanta dificuldade de perdoar as pessoas que estão no nosso convívio. Como pode isso? Quando as crianças brigam, os adultos logo dão um sermão e falam que as crianças precisam pedir desculpas uma para a outra. Geralmente, quando se trata de irmãos ou de familiares, os adultos obrigam as crianças a se abraçarem, a pedirem desculpas, a darem um beijo no rosto um do outro. E nós, esses mesmos adultos que pedimos isso para as crianças, nós sequer conseguimos falar com alguém que nos ofendeu. Quem dirá pedir perdão por algum eventual dano que a gente tenha feito ou cometido, alguma brincadeira de mau gosto? Veja, a gente precisa, sim, todos os dias, se debruçar sobre a temática do perdão. Perdoar também não é esquecer. Esquecimento é uma outra coisa. Perdoar é saber que esse fato faz parte da minha história, que é uma marca que não pode ser apagada, mas é também não permitir mais que isso me machuque como antes me machucava. É como olhar para uma cicatriz. A gente sabe que aquilo um dia foi um machucado, que doeu, que sangrou, que precisou de um curativo, que precisou do tempo para melhorar, mas que hoje aquilo é apenas uma marca, um aprendizado, algo que a gente leva na lembrança. Quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você perdoou alguém? Quando foi a última vez que você pediu perdão por alguma falha que você cometeu? O perdão, amados irmãos, é um dos pilares mais importantes da nossa relação com Deus. Jesus morreu por nós justamente para nos perdoar, nos redimir dos nossos pecados. Nós somos imensamente gratos a Deus por esse perdão. Certamente a melhor maneira de demonstrar a nossa gratidão a Deus é fazendo uso da nossa vida, fazendo uso desse ensinamento que Ele nos dá. O perdão precisa ser praticado quantas vezes forem necessárias. Perdão e amor são sentimentos que andam de mãos dadas. Quem ama, perdoa. Assim nós aprendemos com o exemplo de Deus. Querido irmão, querida irmã, fica o convite hoje para, mais uma vez, refletirmos sobre o papel do perdão nas nossas vidas. Fica mais uma vez o convite para que nunca percamos a esperança na reconciliação, a esperança no amor, no perdão e no diálogo. Que Deus abençoe cada um e cada uma de nós. Amém. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, seu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui,
vamos também aos avisos previstos para o encontro de hoje. Bom dia, prezados membros. Aqui quem fala é José Rodrigues Voigt, presidente da comunidade Martim Lutero. Em razão da pandemia do Covid-19 que todos vivemos, nós da comunidade tomamos a liberdade de enviar para a casa de todos os membros os talões da ação Entre Amigos, que nós vamos realizar, tendo em vista os eventos tradicionais da comunidade não terem sido possível realizar em virtude da pandemia e a necessidade de fazer alguma coisa para cobrir nossas despesas mensais. Então, assim, nós organizamos essa ação Entre Amigos, com esses 10 bons prêmios que vocês viram aí nos talões, e para o qual nós pedimos a colaboração de todos. Essas cautelas aí deverão retornar até o dia 6 de outubro de 2020, com a Valéria na secretaria. Então nós pedimos àqueles que quiserem ficar com o talão ou quiserem mais alguns talões, pode passar na secretaria. E se não ficar com o talão todo, que coloque entre os seus amigos, entre as suas relações. Nós pedimos e agradecemos a colaboração de todos. E lembre-se que a comunidade é o que fazem dela os seus membros. Somos nós que a tornamos viva, forte e solidária. Eu agradeço, em meu nome, em nome do presbitério da comunidade, a ajuda de todos os membros da comunidade que estão nos ajudando nessa hora de pandemia. E lembro que Deus ama a quem doa com alegria. Obrigado e um abraço a todos vocês. O culto da semana passada teve um total de 205 visualizações. Queremos agradecer a todos vocês que compartilharam, que enviaram também essa mensagem para amigos, familiares e outros membros da nossa paróquia. Pedimos a tua ajuda de novo para alcançarmos mais pessoas com essa mensagem de hoje. final deste culto, também queremos invocar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem vocês na paz do Senhor, sirvam a Ele com alegria e gratidão. Tenham uma abençoada semana. Até mais!